Olá, pessoal! Nomenclatura das funções orgânicas oxigenadas. Vamos lá. As três primeiras que possuem hidroxila, álcool, enol e fenol. A função álcool sempre vai terminar com ol, que a gente já está acostumado a ouvir, etanol, ok? O enol, ele tem que terminar com en-ol. Por que eu deixei esse espaço? Caso a hidroxila, por exemplo, esteja no carbono 2, a gente tem que colocar o número 2 aqui no meio, ok? Se estiver em carbono 1, a gente deixa junto, escrito enol, ok? O fenol, ele tem duas opções de nomenclatura. Ou termina com fenol, ou termina como hidroxibenzeno. Por quê? Porque temos uma hidroxila e um benzeno. Tranquilo, né? Beleza. Agora, aldeído e cetona, que são as funções que possuem a carbonila. Aldeído termina em al e cetona termina em ona. Muito, muito fácil. Os dois parecidos, os priminhos, ácido carboxílico e sal de ácido carboxílico. Muito tranquilo, pessoal. O ácido carboxílico, ele é especial, porque ele tem que ter o prefixo. Então, ácido, ok, nananãoico. Então, por exemplo, ácido propanoico. O sal de ácido carboxílico, o que acontece com ele? Por exemplo, se ele veio de um ácido propanoico, a gente vai tirar o oico e vai colocar o ato. O ato, nós acrescentamos a preposição de também, então o ato de, e aqui a gente termina com o nome do metal. Então, por exemplo, se tiver ligado o sódio, vai ficar o propanoato de sódio. Muito bem, tranquilo também, né? Ok. E para terminar, nós temos a função éter e éster. Esses dois eu deixei o exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. O éter é o seguinte. Aqui você vai olhar o oxigênio, vai ver. De um lado ele tem 2 carbonos, nesse caso, e do outro ele tem 1. Então, sempre o lado com menos carbono vai ter a terminação oxi. E o lado com mais carbono vai ter a terminação como ano. Então, ficaria como? Por exemplo, aqui, um carbono é met, 2 carbonos é et, então ficaria metoxietano. E se for iguais? Se for iguais, a gente tem, por exemplo, se tivesse aqui met, nós podemos utilizar a forma éter. Vamos supor que aqui a gente tem só um carbono aqui e um carbono aqui, de nananã. E termina com ílico. Então, por exemplo, se fosse 2-metil, ficaria éter dimetílico, dietílico e assim por diante. Beleza? Bem facinho. E o éster, para terminar, o éster é o seguinte. O carbono que tem a carbonila, para cá, nós acrescentamos o sufixo oato. Preposição de, e do oxigênio para cá, a gente faz com que entre o sufixo ila. Então, nesse caso aqui, ficaria o quê? 2 carbonos? Então, etanoato de 3 carbonos, propila. Muito fácil, né, pessoal? Então, essa é a nomenclatura de todos os compostos orgânicos oxigenados.